Isto já anda na minha cabeça há algum tempo. Sabe, todo o debate sobre as alterações climáticas, as crescentes questões ambientais, a poluição. Por isso, sempre tive uma opinião muito forte sobre isto e tenho observado com muita atenção. Os portões do palácio estão fechados esta noite, mas o mundo está a observar. Há horas, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que deixou a nação em choque e o príncipe William visivelmente abalado. As câmaras fotográficas registraram a sua viagem silenciosa por Windsor com a expressão sombria e os olhos carregados de emoção. O que poderá ter acontecido dentro daqueles muros reais para levar o futuro rei da Grã-Bretanha a este ponto de ruptura? Esta não é apenas mais uma atualização real, é um momento que pode mudar a monarquia para sempre. Fique conosco enquanto desvendamos a verdade comovente por detrás do anúncio do palácio que deixou milhões de pessoas sem palavras. O silêncio quebrou-se. A notícia foi divulgada logo após o pôr do sol. Uma única notificação brilhou nos telemóveis de toda a Grã-Bretanha. O Palácio de Buckingham emite um comunicado urgente. Em poucos minutos, as estações de televisão interromperam a programação regular e os repórteres reuniram-se do lado de fora dos portões do palácio com as suas respirações visíveis no ar frio da noite. O brasão real apareceu no ecrã e o tom era inequivocamente grave. Para uma família tão reservada e tão cuidadosa com as palavras, a libertação repentina causou comoção em todo o mundo. No Palácio de Kensington, o príncipe William terá participado em reuniões discretas durante toda a noite. A sua agenda ficou subitamente livre. Os mais próximos aperceberam-se dos sinais muito antes do público. Os sorrisos forçados perante os acontecimentos recentes, a energia contida, a forma como os seus olhos pareciam procurar a multidão em vez das câmaras. Algo o estava a pesar muito, e agora o mundo sabia por quê. A declaração em si foi breve, apenas algumas linhas elaboradas com a típica contenção palaciana. No entanto, carregava uma profundidade de emoção que dispensava explicações. Sua Alteza Real está profundamente triste com os acontecimentos recentes e pede privacidade enquanto a família atravessa este período difícil. Nenhuma explicação adicional, nenhuma garantia, apenas silêncio e especulação. Lá fora, enquanto os repórteres liam aquelas linhas em voz alta, parecia que o tempo tinha parado. Cada palavra era dissecada, cada pausa analisada. Tratava-se da saúde do rei Carlos, uma decisão sobre a linha de sucessão ou algo muito mais pessoal. Correspondentes reais sussurravam que a situação se desenvolvia silenciosamente há semanas, escondida por detrás de sorrisos oficiais e aparições cuidadosamente planeadas. O príncipe William acabara de regressar de um compromisso privado em Norfolk, onde os habitantes locais disseram que parecia distraído, até mesmo distante. Quando questionado sobre o estado de saúde do pai no início dessa semana, deu uma resposta curta, mas reveladora. Vivemos um dia de cada vez. Por detrás destas palavras estava um filho a observar o seu mundo mudar, de formas que não conseguia controlar. Os flashes da câmara pintavam um contraste assustador. William, o herdeiro equilibrado que passara a vida inteira a preparar-se para este papel, viu-se subitamente preso numa tempestade para a qual nenhum treino o poderia preparar. O seu percurso esteve sempre sob os holofotes, desde o menino a caminhar atrás do caixão da mãe, até ao homem a reconstruir a imagem da monarquia ao lado de Catarina.
No entanto, nessa noite, o público viu algo que nunca tinha visto antes, um vislumbre do fardo por detrás da coroa. Testemunhas oculares em Windsor relataram tê-lo visto chegar, a altas horas da noite, com o seu carro escoltado por seguranças e as luzes do palácio ainda acesas no interior muito depois da meia-noite. Correram rumores de que assessores seniores e familiares estavam presentes para uma reunião de emergência, mas ninguém confirmou o motivo. Mensagens de preocupação e solidariedade inundaram as redes sociais. Era o início de uma reviravolta real, e à medida que a madrugada se aproximava sobre Londres, uma pergunta ecoava em todas as redações e salas de estar. O que aconteceu ao príncipe William, o peso no ar? À medida que a noite avançava sobre Londres, a pergunta sem resposta pairava no ar: o que tinha realmente acontecido ao príncipe William. O primeiro capítulo terminara com incertezas e de manhã, essas incertezas transformaram-se numa obsessão nacional. A vaga declaração do palácio deixou espaço para a imaginação correr à solta, e o público encheu-a de medo, compaixão e especulação. As manchetes da manhã apresentavam palavras como desgosto, crise e choque real, enquanto os apresentadores de televisão lutavam para acompanhar os rumores que circulavam. Uns sussurravam que a saúde do rei se tinha deteriorado subitamente. Outros acreditavam que era uma questão pessoal que tinha levado William à beira da emoção. No entanto, dentro daqueles muros de pedra de Windsor e Buckingham, a verdade era apenas conhecida por um punhado de pessoas. O príncipe William, sempre a imagem do dever sereno, sempre fora descrito como firme e sereno, um homem moldado pela responsabilidade e não pelo impulso. Mas aqueles que o viram nos últimos dias relataram uma inquietação silenciosa. Um membro da equipa real, que serviu a família durante mais de 2 décadas, disse a um repórter sob anonimato que Sua Alteza Real carregava o peso de algo muito pessoal. A fonte não adiantou mais pormenores, mas o tom de voz sugeria mais tristeza do que escândalo. Num mundo onde a linha entre a vida pública e a vida privada era quase inexistente, o raro silêncio de William falou mais alto do que qualquer declaração. As câmaras apanharam-no na manhã seguinte, quando saiu do carro em frente à sede de uma instituição de caridade em Londres. Cumprimentou educadamente a multidão, mas evitou perguntas. O seu rosto estava pálido, o maxilar tenso. O fotógrafo gritou o seu nome, na esperança de um comentário. Mas ele simplesmente seguiu em frente. Aquele breve momento foi reproduzido em todos os ecrãs de televisão do país, um símbolo de compostura sob imensa pressão. Os especialistas da realeza começaram a revisitar entrevistas antigas em busca de pistas. Exibiram imagens de William, a falar sobre o significado da família, sobre o legado da mãe e sobre as suas esperanças para os filhos. Quanto mais reproduziam as suas palavras, mais a história parecia carregar um fundo de tragédia. Sempre foi um protetor, observou, um comentador, e os protetores são frequentemente aqueles que sofrem em silêncio. À porta fechada, os assessores movimentavam-se com cautela, mantendo a agenda minimalista. Catarina, a princesa de Gales, foi vista a conduzir por Windsor, com as crianças com uma expressão firme, mas terna. A habitual elegância da família sob pressão era evidente, mas a atmosfera à sua volta parecia frágil, quase sagrada. A casa real, conhecida pela sua disciplina, parecia invulgarmente contida. No segundo dia, as especulações atingiram o auge. Cada jornal e meio digital tinha a sua própria versão da verdade. Mas, apesar de tudo, um facto permanecia claro. O coração do príncipe William estava pesado, e o que quer que o palácio escondesse era profundamente pessoal. Algo dentro daquelas paredes douradas
mudara o homem destinado a ser rei. A nação esperou sustendo a respiração, enquanto os sussurros se tornavam mais altos. O que quer que viesse a seguir não voltaria a deixar a família real igual. Boatos no ar. Na terceira manhã, a fachada calma da monarquia começou a ruir. O que começara por ser sussurros era agora uma tempestade de manchetes. Crise no palácio, dizia um jornal, enquanto o outro afirmava que o príncipe William enfrentava a decisão mais difícil da sua vida. O tom dos mídia tinha mudado da curiosidade para o alarme. A cada hora surgiam novas teorias, cada uma mais dramática que a anterior. Mas, nos bastidores, não era o caos que enchia os corredores do palácio, mas sim o silêncio. O tipo de silêncio que surge quando todos sabem de algo, mas não se atrevem a falar sobre isso. O príncipe William não fora visto em público desde a sua breve aparição em frente ao edifício da Instituição de Solidariedade. O seu carro regressara a Windsor, desaparecendo atrás dos portões de ferro, enquanto os repórteres gritavam o seu nome. Para o público, a falta de visibilidade só aumentava a tensão. O homem que tinham visto crescer de um rapaz enlutado para um símbolo de esperança retirou-se subitamente dos holofotes. Uns diziam que estava ao lado do pai. Outros afirmavam que tinha voado para Balmoral para uma reunião familiar privada. A verdade, porém, era que continuava em Windsor, dividido entre o dever e a tristeza. Nos aposentos privados, as reuniões prolongavam-se até altas horas da noite. Conselheiros e cortesãos seniores falavam em voz baixa, discutindo o que revelar e o que ocultar. Cada palavra importava agora. O palácio entendeu que, uma vez revelada a verdade, estas não afetaria apenas a família real, mas também a estabilidade da própria monarquia. O príncipe William, segundo um assessor próximo, passara horas sozinho no seu gabinete a ler uma pasta marcada como confidencial. O seu conteúdo, disseram fontes, mais tarde foi transformador. Tinha sido avisado há semanas que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Por todo o país, os comentadores televisivos reproduziam imagens antigas dele com o rei Carlos tentando interpretar gestos, olhares e sorrisos. O público queria acreditar que o laço entre pai e filho permanecia inquebrável, mas algo no ar parecia diferente. Um correspondente real descreveu a situação como uma silenciosa quebra de confiança. As palavras tocaram profundamente. No meio de tudo isto, Catarina manteve a compostura. Teve um pequeno encontro com crianças num hospital local, com o calor humano inalterado, mas os seus olhos refletiam uma preocupação mais profunda, misturada com uma força silenciosa. Ela é o pilar neste momento, observou um observador, mantendo a família firme enquanto tudo à volta treme. No final do terceiro dia, o palácio emitiu um breve comunicado de acompanhamento. O príncipe de Gales continua focado na sua família e nos seus deveres oficiais. Mais atualizações serão partilhadas oportunamente. A declaração não acalmou ninguém. Os analistas apontaram imediatamente o pormenor que faltava. O rei não tinha sido mencionado nenhuma vez. Foi uma omissão deliberada. E em linguagem real, essa omissão dizia muito. A nação começou a preparar-se para o inevitável. Algo monumental desenrolava-se à porta fechada. E o príncipe William estava no centro disso, equilibrado entre a dor de um filho e o dever de um futuro rei. O preço emocional. Ao quarto dia, o ar em Windsor estava carregado de expectativa. Os repórteres acampavam em todas as entradas possíveis, com câmaras a disparar flashes para cada veículo que passava. O mundo sabia que algo estava a acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. Após a última declaração do palácio, o silêncio soou mais alto do que nunca. A ausência do nome do rei.
Carlos, na nota oficial, causou comoção na Grã-Bretanha. As especulações correram soltas, mas uma notícia começou a dominar as manchetes de que a saúde do rei se tinha deteriorado e que o príncipe William se preparava para uma transição impossível. Dentro do palácio, o ambiente era sombrio. Os cortesãos moviam-se com uma urgência silenciosa, com expressões tensas, mas disciplinadas. Numa sala privada, com vista para os jardins, o príncipe William estava sentado sozinho, com o peso de séculos a pesar-lhes sobre os ombros. Passara grande parte da noite anterior a ler documentos oficiais, cartas de figuras importantes do governo, briefings confidenciais e protocolos constitucionais que de repente se tornaram dolorosamente relevantes. Cada linha parecia mais pesada que a anterior. Já não era apenas filho de um monarca. Era o homem a quem a Grã-Bretanha em breve recorreria na sua hora de incerteza. Pessoas próximas disseram que mal dormia. Tinha conversado brevemente com o irmão, o príncipe Harry, no que uma fonte próxima descreveu como uma conversa tensa, mas sincera. Velhas feridas ressurgiram, mas havia também uma sensação de urgência que ensombrava o passado. William precisava da família mais do que nunca, mesmo que o tempo e a distância tivessem construído muros entre eles. Enquanto isso, Catherine fazia tudo o que podia para manter a normalidade para os filhos. Ela protegia-os do barulho, mantendo o seu mundo em silêncio, enquanto o mundo exterior rugia com os rumores. Dizia-se que a rainha consorte, Camila, estava ao lado do rei em Clarence House, rodeada de médicos e conselheiros. Os cortejos noturnos entre Windsor e Londres só aumentavam o frenesim. Cada ambulância ou veículo preto que passava era capturado, ampliado e analisado pelo público. No entanto, no meio de todo este barulho, a recusa do palácio em divulgar pormenores apenas aprofundou o mistério. Os assessores mais próximos de Guilherme descreveram-no mais tarde como resoluto, mas de coração partido. Tinha sido preparado para o dever real desde o momento em que aprendera a andar, mas nada o poderia preparar para isso. A coroa sempre fora um símbolo de destino, mas agora parecia um fardo de perda. Aqueles que o viram nessa noite disseram que passou muito tempo a percorrer os corredores do palácio, parando diante dos retratos da sua mãe e da sua avó, duas mulheres que carregavam a sua própria cota parte de tristeza sob a coroa. Lá fora, a imprensa era implacável, mas entre o povo britânico algo mudou. O tom de curiosidade transformou-se em compaixão. Já não se tratava de mexericos ou poder. Tratava-se de um filho a observar a luz do pai a apagar-se. E quando a noite caiu sobre Windsor, mais uma vez, as lâmpadas ao longo da longa caminhada brilharam suavemente contra a névoa, como se o próprio mundo estivesse a suster a respiração pelo que o amanhã traria. O palácio confirma. A manhã do quinto dia chegou com uma quietude sinistra. Os portões do palácio permaneceram fechados, as cortinas fechadas, e o mundo assistiu em silêncio ansioso. Depois, pouco depois das 9 horas, veio o anúncio. O Gabinete Real de Comunicações divulgou um pequeno e cuidadosamente redigido comunicado confirmando o que muitos temiam. O rei Carlos estava a afastar-se de todos os seus deveres públicos devido a um grave problema de saúde. O tom era formal, mas inequivocamente emotivo. Sua Majestade está a receber os melhores cuidados possíveis, dizia o texto, e manifestou a sua total confiança no príncipe de Gales para supervisionar os assuntos reais durante este período. Nestas poucas linhas, o equilíbrio da monarquia alterou-se. O príncipe William, que se mantinha fora de vista há quase uma semana, tornou-se o centro das atenções de toda a nação.
Os apresentadores de notícias falaram de um momento de transição silenciosa. Os comentadores começaram a usar novas palavras como soberano interino e administração temporária. Não se tratava de uma abdicação ainda não, mas era o sinal mais claro de que a coroa já se preparava para a mudança. As objetivas das câmaras voltaram-se para Windsor mais uma vez, na esperança de apanhar um homem que agora carregava consigo o dever e a dor. No interior da residência real, a atmosfera era ao mesmo tempo reverencial e tensa. Os funcionários movimentavam-se com cautela, falando em sussurros. O estado do rei era grave. E embora os médicos permanecessem esperançosos, não havia como negar a incerteza que pairava sobre todos os corredores. O príncipe William passou as primeiras horas da manhã com o pai sentado ao seu lado a conversar em voz baixa. Assessores que testemunharam o momento disseram que poucas palavras foram trocadas, mas a emoção entre ambos era inegável. Não se tratava apenas de uma transferência de responsabilidade, mas de uma troca sagrada entre pai e filho, entre dois reis, um reinante e outro em ascensão. Mais tarde, nessa tarde, William apareceu nos portões do Palácio de Buckingham para cumprimentar a multidão que o aguardava. Vestia um fato azul marinho escuro, o rosto sereno mas marcado pela exaustão. Os flashes das câmaras disparavam enquanto ele se aproximava dos microfones. A sua voz, embora firme, carregava um peso que enchia o ar. O meu pai dedicou a vida ao serviço, disse. Ele continua a inspirar força, fé e dever. Como família, estamos unidos e pedimos as vossas orações. O momento foi breve, mas comoveu a nação. De volta ao local, Catherine esperou com os filhos, mantendo a vida o mais normal possível para eles, apesar da tempestade lá fora. Ela tornara-se a sua âncora, a força silenciosa ao lado do futuro rei. O palácio confirmou que ela assumiria compromissos adicionais nas próximas semanas, um sinal de que ambos se estavam a preparar para as responsabilidades que se avizinhavam. Ao cair da noite sobre Londres, os pivots dos noticiários descreveram o dia como histórico. No entanto, para além da formalidade das manchetes, havia algo de profundamente humano a desenrolar-se. Um filho acabava de assumir o papel do pai, não por ambição, mas por necessidade. As luzes do palácio permaneciam acesas até muito depois da meia-noite, e embora o mundo dormisse, o príncipe William mantinha-se acordado, observando o futuro, a chegar hora após hora. O público reage. O sexto dia amanheceu com um céu cinzento e solene, que parecia refletir o estado de espírito da nação. O ar do lado de fora do palácio de Buckingham estava carregado de silenciosa reverência, do tipo que só se segue a momentos de grandes mudanças. A notícia da saúde do rei Carlos espalhou-se por todos os lares e por toda a Grã-Bretanha. Os sinos das igrejas tocavam suavemente em solidariedade e oração. As pessoas reuniam-se perto dos portões do palácio, segurando flores e cartões endereçados simplesmente à Sua Majestade. Ainda não era tristeza, mas era quase uma dor no coração coletivo do país que sentia que a própria coroa tremia. O príncipe William começou o dia rodeado de conselheiros, ministros e cortesãos seniores numa reunião de emergência na Clarence House. Pela primeira vez, presidiu a longa mesa de carvalho, onde outrora o seu pai conduzia as discussões com uma compostura inabalável. Agora, a responsabilidade era sua e os rostos à sua volta procuravam-no em busca de orientação. Ouvia mais do que falava, absorvendo cada palavra com uma expressão calma, mas indecifrável. Os presentes
descreveram mais tarde uma atmosfera carregada de admiração e tristeza. Um oficial comentava discretamente que aquele era o momento em que se tornara rei em tudo menos no nome. Do lado de fora, a imprensa continuava em vigília. Cada movimento real era reportado em tempo real. Helicópteros sobrevoavam Windsor na esperança de captar qualquer sinal do estado do rei. Mas no interior do palácio estava em curso uma delicada coreografia. Os conselheiros seniores coordenaram a equipa médica e o conselho privado, enquanto as equipas de comunicação redigiam declarações que equilibravam a esperança e a cautela. A rainha consorte, cansada mas firme, permaneceu ao lado do rei, com a sua presença ao mesmo tempo reconfortante e comovente. Ao meio-dia, o príncipe William dirigiu-se ao palácio de St. James para se encontrar com o primeiro-ministro. As câmaras seguiam cada passo seu. O seu rosto exibia as marcas inconfundíveis das noites sem dormir, mas a sua voz era contida e firme. Fontes próximas de Downing Street confirmaram posteriormente que a reunião foi profundamente emotiva, mas digna, com discussões centradas na continuidade, estabilidade e linha de sucessão. À tarde, o peso da liderança já se tinha assentado completamente sobre os seus ombros. Catherine foi vista a sair brevemente de Windsor com as crianças, provavelmente para as proteger da tensão crescente. A sua presença calma continuou a inspirar o público. Os jornais descreveram-na como a guardiã silenciosa do próximo capítulo, e os observadores da realeza elogiaram a união do casal. O mundo começou a ver em William e Catherine não só realeza, mas também resiliência. Tinham se tornado o rosto humano de uma monarquia em transição. Ao cair da noite, o Palácio de Buckingham divulgou uma breve mas comovente atualização. Sua Majestade permanece sob rigorosa vigilância médica. O príncipe de Gales assumiu responsabilidades adicionais com o total apoio da família real. As palavras confirmaram o que muitos já sabiam. A mudança era agora oficial. Nessa noite, enquanto as luzes brilhavam por Londres, William regressou a Windsor e ficou parado durante muito tempo na varanda com vista para os jardins. Abaixo dele, o terreno estava silencioso, exceto pelo farfalhar do vento entre as árvores. Pensou na força silenciosa da mãe, no dever inabalável da avó e na devoção do pai, a coroa que duraria uma vida inteira. O mundo observava, mas naquele momento ele estava sozinho. Já não apenas o herdeiro, mas o guardião do coração, de uma nação carregando o peso silencioso da coroa para um futuro que já tinha começado. A força silenciosa de Catarina. A manhã do 7º dia trouxe uma frágil calma a Windsor, embora nada nela parecesse vulgar. O pátio do palácio, outrora repleto da agitação da rotina diária, carregava, agora, uma quietude quase sagrada. O anúncio da noite anterior pairava como uma sombra sobre o reino, e embora as palavras oficiais permanecessem contidas, a verdade era clara para aqueles que conseguiam ler nas entrelinhas. O rei Carlos estava gravemente doente, e o príncipe William era agora o rosto da monarquia. A transição não começara com cerimônia, mas com uma tristeza silenciosa. Do lado de fora dos portões do palácio, um mar de flores continuava a crescer. As crianças escreviam mensagens em cartões feitos à mão. Os reformados curvavam a cabeça em oração. E os turistas assistiam em silêncio reverente. Redes de notícias de todo o mundo transmitiam a cobertura em direto de Windsor com os seus pivots a falar em voz baixa, como se qualquer palavra em voz alta pudesse perturbar a frágil paz interior. O reino tinha entrado num período de espera,
E o homem no centro de tudo, o príncipe William, fazia todos os possíveis para suportar a dignidade e a dor com elegância. Nessa manhã, reuniu-se em privado com conselheiros seniores para preparar um discurso nacional. Seria a sua primeira declaração pública desde que assumira a plena responsabilidade pelos deveres reais e cada palavra importava. O primeiro-ministro foi informado, a segurança foi reforçada e as estações de televisão foram instruídas para libertar as programações noturnas para a transmissão. No interior do palácio, a gravidade do momento era inconfundível. Um assessor recordou mais tarde que William passou várias horas a reescrever o seu discurso à mão, recusando-se a confiar apenas nos conselheiros. Tem de soar como eu, disse calmamente. As pessoas precisam de saber que estou a falar do fundo do coração. Enquanto isso, Catherine movia-se silenciosamente pela residência, confortando os funcionários e assegurando que as crianças se mantinham calmas e alheias à tensão crescente. Ela tornara-se um pilar silencioso, a força gentil que mantinha tudo unido. A sua presença constante trazia uma sensação de paz aos que a rodeavam, mesmo que o seu próprio coração devesse estar destroçado. Ao anoitecer, o palácio divulgou a hora do discurso às 8 horas. À medida que a hora se aproximava, milhões de telespectadores em toda a Grã-Bretanha e fora dela conectaram-se. A tela transformou-se no brasão real e, em seguida, no príncipe William de pé, num pódio, na sala de estar azul do Palácio de Buckingham. Vestia um fato escuro com a voz firme, mas carregada de emoção. O meu pai foi sempre um homem de visão, de fé e de serviço inabalável, começou. Neste momento, desafiante para a nossa família, quero agradecer a todos pela bondade e compaixão demonstradas. O rei continua a receber os melhores cuidados médicos e continuamos esperançosos. Fez uma pausa, o silêncio pesado, mas reverente. Ao assumir novas responsabilidades, faço-o com humildade e profundo respeito pela confiança depositada em mim. O meu pai ensinou-me que a liderança começa com o serviço. Esse continuará a ser o meu princípio orientador. Quando a transmissão terminou, a nação suspirou. Nas salas de estar cafés e hospitais, as pessoas enxugavam as lágrimas. As palavras não confirmavam a tragédia, mas carregavam o peso da mudança iminente. Nessa noite, enquanto as luzes se apagavam sobre Londres, tornou-se claro que a monarquia tinha ultrapassado uma linha invisível. O futuro chegara, e o príncipe William entrara nele com toda a força, calmo, resoluto e dolorosamente humano. O futuro da coroa. Na manhã seguinte ao discurso do príncipe William, a Grã-Bretanha acordou num silêncio raro, como se todo o país tivesse parado para absorver o peso das suas palavras. O discurso provocou emoções em todo o mundo, admiração, empatia e um reconhecimento tácito de que algo irreversível se estava a desenrolar. Pela primeira vez, o povo viu não apenas um príncipe, mas um homem carregado de amor e responsabilidade, um filho a caminhar na delicada linha entre a esperança e a despedida. A monarquia tinha entrado num novo capítulo e, no entanto, ninguém se atrevia a tratá-la pelo nome. Em Windsor, o amanhecer rompia suavemente sobre os jardins do castelo. Lá dentro, os corredores estavam enfeitados com flores frescas enviadas por cidadãos e líderes de todo o mundo. Um suave aroma a lírios enchia o ar, misturando-se com o zumbido silencioso dos passos dos assistentes que se moviam discretamente entre as divisões. O rei Carlos permaneceu numa suíte privada, sob supervisão médica, e apenas algumas pessoas tiveram permissão para o ver.
Entre elas estava o príncipe William, que passara grande parte da noite ao lado do pai, segurando-lhe a mão em silêncio. Os médicos falavam com cautela, mas as suas expressões revelavam uma história que ninguém queria ouvir. Catherine chegou a meio da manhã com uma presença calma e reconfortante. Abraçou Camila suavemente, as duas mulheres unidas pela força partilhada num momento de espera. À porta fechada, conversaram brevemente sobre as crianças, sobre como manter a vida normal para elas e sobre o peso do dever público. A elegância de Catarina, sob pressão, conquistava o seu respeito silencioso em todo o país. Os jornais chamavam-lhe o coração inabalável da família real. Lá fora, os relvados do palácio estavam cheios de repórteres com as suas câmaras apontadas para todas as janelas. No entanto, até a comunicação social se havia contido. Não havia sensacionalismo, apenas respeito. A gravidade do momento silenciou até as vozes mais altas. Os comentadores repetiram o discurso de William, em loop, dissecando cada pausa, cada lampejo de emoção. Não está apenas a liderar a família, observou um historiador real, está a preparar o povo para o que vem a seguir. Nessa noite, ocorreu um momento pequeno, mas significativo. Guilherme, acompanhado por Catarina, encontrou-se em privado com membros seniores do Conselho Privado e com o arcebispo de Cantuária. A reunião não foi oficialmente divulgada, mas fontes internas revelaram mais tarde que se concentrava na preparação constitucional. A linguagem era cuidada, mas o propósito era claro: garantir uma transição tranquila, caso o impensável acontecesse. Mais tarde, quando o sol desapareceu por detrás das torres do palácio, William saiu sozinho. Os jardins estavam tranquilos, banhados por um suave tom dourado. Olhou para o horizonte, com a mente pesada, ao perceber que o tempo estava a desvanecer. Todos os membros da realeza, antes dele, tinham enfrentado aquele momento, de uma forma ou de outra, a perda que precede a coroa. Sussurrou algumas palavras ao vento. Palavras que só ele e Deus conheceriam. Nas salas de estar de todo o país, velas tremulavam nas janelas. O povo britânico, tão habituado à resistência real, sentia agora algo íntimo e frágil, uma vulnerabilidade partilhada. No dia seguinte, o palácio divulgaria outro comunicado. Mas nessa noite, entre a luz que se desvanecia e o silêncio que se aprofundava, o príncipe William encontrava-se entre dois mundos, um ainda agarrado ao passado, o outro aguardando pacientemente o seu novo rei, a promessa de um filho. O 9º dia começou com o toque dos sinos das igrejas por todo o Reino Unido. Soavam lenta e solenemente, ecoando por cidades e vilas, por ruas movimentadas e por campos tranquilos. Pouco depois, das 7 da manhã, o Palácio de Buckingham divulgou as palavras que a nação tanto rezava para nunca ouvir. É com profundo pesar que Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, anuncia o falecimento de Sua Majestade, o Rei Carlos III. Por um instante, o tempo pareceu parar. Todas as estações de televisão começaram a transmitir a cobertura da manhã, com a voz de todos os apresentadores a tremer enquanto o peso da história se abatia sobre a nação. O novo dia chegara, mas veio envolto em pesar. Em Windsor, as bandeiras negras foram colocadas a meia haste. No interior do palácio, o príncipe William permanecia em silêncio diante de uma janela, olhando para o céu. O seu pai havia partido. O homem que o guiara, desafiara e preparara para aquele momento já não estava ao seu lado. Mas não havia tempo para lamentações. O dever já chamava. Em poucos minutos,
assessores e autoridades enchiam os corredores, ultimando os pormenores da transição. A Operação Ponte Menai. O plano cuidadosamente orquestrado para o falecimento do rei entrou em ação com precisão e reverência. O jovem príncipe, que outrora caminhara atrás do caixão da mãe, encontrava-se agora de pé na soleira do trono. Catarina entrou na sala silenciosamente com Ioiô, os olhos vermelhos, mas resolutos. Ela pegou na mão dele e, por um breve momento, ficaram simplesmente juntos em silêncio. Não havia palavras adequadas para descrever o que sentiam. Depois, com um suspiro profundo, William afastou-se da janela. "Está na hora", disse ele suavemente. Foi conduzido para uma sala privada, onde o aguardavam membros do conselho privado. Não havia câmaras presentes, mas o significado era monumental. Com um golpe de caneta e a recitação solene de um juramento, o príncipe de Gales tornou-se rei Guilherme Talmaso. A nação tinha um novo monarca. No exterior, milhares reuniram-se em frente ao palácio de Buckingham, muitos segurando velas e fotografias do falecido rei. Uns choraram copiosamente, outros permaneceram em silêncio e reflexão. Os repórteres falaram de união, de resistência, da profunda ligação entre o povo e a sua família real. O mundo assistiu ao desenrolar da história em tempo real. Em poucas horas, mensagens de condolências inundaram a cidade, vindas de presidentes, primeiros ministros e dignitários de todo o mundo. Mas no meio de toda a cerimônia e declarações oficiais, o novo rei manteve-se profundamente humano. Um filho ainda em luto. Um pai a tentar manter-se forte pelos filhos, um marido apoiado na mulher que se tornara a sua maior fonte de paz. Nessa noite, o rei Guilherme discursou à nação. A sua voz era firme, mas os seus olhos carregavam a tristeza de um homem que amou profundamente e perdeu profundamente. O meu pai viveu a vida servindo, ele começou. Ensinou-me que a liderança não tem a ver com poder, mas com compaixão. Hoje, prometo dar continuidade a este legado de servir com integridade, fé e amor o povo desta nação. Quando o discurso terminou, o silêncio instalou-se de novo. Não o silêncio do choque, mas da reverência. Por toda a Grã-Bretanha, as velas queimavam até altas horas da noite. O reinado do rei Carlos tinha terminado. A era do rei Guilherme tinha começado. E embora o reino estivesse de luto, também tinha esperança, pois no meio da tristeza, uma nova luz tinha começado a surgir silenciosamente. Aí está um dos momentos mais emocionantes e marcantes da história real moderna. Da tristeza de um filho à transformação de uma nação, o percurso do príncipe William de Herdeiro a rei conquistou o coração do mundo. Por entre a perda, o dever e a graça, carrega agora o legado do seu pai e o peso de uma coroa forjada em séculos de tradição. Enquanto a Grã-Bretanha chora a morte do rei Carlos e abraça uma nova era sob o rei Guilherme, uma coisa é clara: a história está a ser escrita diante dos nossos olhos. Se esta história o comoveu, faça like, subscreva e ative o sino das notificações para nunca perder os nossos mais recentes documentários reais. Partilhe as suas ideias abaixo. O que acha que este novo capítulo significa para o futuro da monarquia? Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo.